Olá, boa noite, tudo bem? Hoje eu trouxe uma breve meditação pra gente e ela fica em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 17, do 17 ao 21. Romanos 12, do 17 ao 21. Fala o seguinte: nunca paguem mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Essa parte. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o último versículo que pra mim, assim, fecha com chave de ouro. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. A meditação tá no Pão Diário. E ela falou muito comigo hoje de manhã. Mas muito, muito, muito mesmo. Eu acho que se aplica muito ao momento que eu tenho vivido. Acho que ao que vocês têm visto, talvez ao que vocês têm vivido também. E o versículo em destaque aqui fala: vivam em paz uns com os outros, que é em 1 Tessalonicenses 5,13. E Paulo, aqui na carta aos Romanos, dá uma dica pra gente, né? Sobre como vencer o mal. O que ele fala? Dá o troco? Dá um soco, dá um soco? Não. O que Paulo fala pra gente é: vençam o mal praticando o bem. Faça o contrário. Se o seu inimigo tá com fome, dá de comer. Se ele tá com sede, dá-lhe de beber. Vençam o mal com o bem. E como isso é difícil? Como isso nos confronta? Confronta a nossa natureza humana. Porque quando a gente vê uma injustiça acontecendo, quando alguém pratica o mal, qual que é a nossa vontade? Retribuir. Retribuir. Talvez não à altura, mas fazer com que a pessoa se sinta da mesma forma que a gente está se sentindo. Talvez seja esse o sentimento que a gente tem logo de primeiro impacto. Então, eu recebi uma patada, eu recebi uma grosseria, alguém fez mal pra mim, alguém me feriu, alguém me machucou. O que eu quero fazer? Eu quero machucar de volta, eu quero que a pessoa sinta na pele aquilo que eu tô sentindo. Mas não é isso que a Bíblia nos recomenda. O que a Bíblia fala pra gente é muito diferente daquilo que a gente pensa logo de primeiro em praticar. O Pão Diário traz uma história tão interessante que eu achei super válido para compartilhar com vocês. Então, assim, conta-se de dois homens foram a uma banca de jornais. Um deles cumprimentou gentilmente o vendedor, mas o vendedor, respondeu apenas com mau humor. Sem se abalar, o cliente pegou o jornal jogado na sua direção, sorriu amavelmente e desejou um bom final de semana ao jornaleiro. Enquanto os dois continuavam a caminhar pela rua, o segundo perguntou ao primeiro: ele é sempre tão rude com você? Este respondeu que infelizmente sempre era assim. Mas você é sempre tão amigável com ele? O primeiro respondeu: sim, eu tento. O segundo homem não se conformou. Por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro? E aí o primeiro respondeu: pra mim matou a charada, porque eu não quero que ele decida como eu devo agir. A maldade das pessoas, a maldade externa, não pode determinar a forma como a gente se comporta. O que acontece fora de nós não pode determinar o que a gente sente aqui dentro. E por mais que as maldades do mundo, as injustiças do mundo nos firam, a gente não pode retribuir à altura. É difícil, é um desafio para nós, mas o que Jesus espera de nós é que nós paguemos o mal com o bem. É que nós sejamos pessoas pacíficas, é que a gente tenha paz com todos, é que a gente busque a paz uns com os outros, a paz dentro da nossa casa, com a nossa família. Quantas vezes eu já ouvi de histórias de pai e filho que não se conversam há anos? Essa não é a vontade de Deus para nós. Histórias de irmãos que perderam o contato por uma briga, por uma desavença, por uma discussão. Amigos que deixaram de se falar. E a nossa natureza humana pede isso.
que a gente pague o mal com o mal. Então ele me feriu, ele vai ter que ser ferido. Ele me fez sentir isso, então ele vai sentir também. Então ele me machucou, ele foi grosseiro, então eu vou retribuir à altura, eu vou fazer isso. Mas a palavra de Deus nos desafia a fazer o contrário, a pagar o mal com o bem, a fazer aquilo que Jesus espera de nós, a amontoar brasas na cabeça do nosso inimigo. Então, quando ele tá com fome, dá de comer, tá com sede, dá-lhe de beber. Vençam o mal praticando o bem. Busquem a paz com todos. Esse é o nosso desafio. E essa é a meditação que eu trouxe pra gente hoje. É tão difícil praticar, mas a gente tem que fazer isso. Não fazer porque a gente quer. É uma obediência, né? A gente tem que fazer porque é o que Deus quer. Então, mesmo que eu não queira, eu tenho que fazer por amor a Deus. Por obediência à palavra de Deus. Por saber que essa é a vontade dele pra mim. Então, meu desafio pra você hoje, nessa quarta-feira linda, é que você examine seu coração, examine seus relacionamentos, examine aquilo que você fez nas últimas semanas e será que você pagou o mal com o mal? Será que tem alguma pendência que você precisa resolver? Será que tem algum relacionamento que está quebrado por orgulho, por você ter querido pagar o mal com o mal, por ter feito a outra pessoa sofrer aquilo que você sofreu? Se for isso, primeiro pede perdão para Deus, para que Ele possa te perdoar de ter agido dessa maneira e se resolva. Ligue para essa pessoa, converse, restabeleça relacionamentos. Eu acho que a gente tem vivido nessa quarentena momentos de isolamento social, a gente está distante das pessoas que a gente ama e agora, mais do que nunca, a gente precisa cativar, cultivar, reestabelecer relacionamentos. É importante falar que ama, é importante pedir perdão, é importante aceitar o perdão, é importante reestabelecer relacionamentos que foram quebrados entre familiares, entre amigos, entre irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos em paz com todas as pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha te abençoado assim como ela abençoou a minha vida. E fica o desafio para você e para mim, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa vencer o mal praticando o bem. E praticar o bem não é para as pessoas que eu gosto somente, né? Claro, para as pessoas que eu gosto também. Mas não só para quem eu gosto, não é só para as pessoas que me amam. São para as pessoas que não gostam de mim, para as pessoas que falam mal de mim, para as pessoas que são meus inimigos, as pessoas que tramam contra mim. A gente precisa fazer o bem para todos. A gente precisa vencer o mal fazendo o bem. Que Deus te abençoe. Um abraço.